Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. O Flamengo oficializou agora à tarde, como vocês já devem saber, o nome do Paulo Souza como treinador do Flamengo para o ano de 2022 e 2023. Se não me engano, um contrato de 2 anos. Isso não é o mais importante. O mais importante é que ele agora é o treinador do Flamengo e nós, dependente das nossas opiniões, a minha, você já sabe, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que está sempre aqui, a minha primeira opção era o Mister, a do Flamengo também, e a de 99% da sociedade rubro-negra, portanto 46 milhões de rubro-negros queriam o retorno do Mister para o comando técnico do Flamengo. E não foi possível. Não vou aqui nesse vídeo discorrer mais uma vez os motivos pelos quais a primeira opção não foi angariada. Cada um tem os seus motivos, mas eu acho que nunca é demais dizer que tudo aquilo que eu podia ter feito para que a primeira opção dos 46 milhões de rubro-negros fosse consumada, eu fiz. Na medida em que não consegui, não logrei sucesso nas minhas expectativas, então o que é que me cabe como rubro-negro e a você também, meu amigo que está aí me assistindo? Apoiar o Paulo Souza, que não tem nada a ver com o processo de negociação, que não tem nada a ver com a predileção da torcida do Flamengo pelo Mister, que não tem nada a ver com toda a controvérsia que vive hoje o torcedor rubro-negro em torno da sua contratação. O que lhe cabe é vir e fazer um grande trabalho, já até gravou um vídeo, aquele vídeo de praxe, de apresentação. O que lhe cabe é fazer um grande trabalho e voltar, fazer com que o Flamengo vença. Isso aí é o mais importante. Tem, obviamente, a temeridade do torcedor rubro-negro de que o Mister venha dirigir uma equipe aqui do Brasil e nós vamos ter que enfrentar isso caso realmente aconteça. O técnico é o Paulo Souza e ponto final. Eu, da minha parte, vou apoiá-lo. E da minha parte também não vou ao estádio caso haja qualquer resultado negativo ou uma sequência de resultados negativos para ficar gritando o nome do Mister, que provavelmente vai treinar um outro clube. Eu não acho isso correto. Nós temos que apoiar o treinador. E como ponto nodal desse apoio, eu quero dizer a você, companheiro rubro-negro, que elenquei 5 importantes conselhos ao Paulo Souza para que ele vença no time do Flamengo. E você aí, meu amigo, reflita comigo sobre isso. Vamos esquecer aí esse imbróglio da contratação do Mister, se você concorda comigo ou não. Isso tudo é passado. Agora o presente é o Paulo Souza, ele é o treinador e nós vamos apoiar. Então eu elenquei aqui 5 pontos importantes de aconselhamento ao Paulo Souza, que eu imagino que ele deva se inteirar de tudo isso. O primeiro de todos, meu amigo, aliás, esse não é nem um conselho, não é nem o primeiro. Você aí, companheiro, que fica chamando o Paulo Souza de bonitão no Twitter, no Instagram, pô, você aí que se manifesta dizendo que é um treinador bonitaço, que ele é gostoso, pô, toma vergonha, companheiro. O cara veio para assumir o Flamengo, não o Fluminense e o São Paulo. Daqui a pouco ele vai pensar que errou de clube. Eu tenho visto essas manifestações aí no Twitter, pô, francamente, o cara é mó gostoso, o cara é mó bonitão, o cara é isso, o cara é aquilo, pelo amor de Deus. Você aí, companheiro, acha que o Paulo Souza tem predicados físicos? Deixa isso de lado, isso é uma queridagem monumental. O companheiro vai olhar ali e vai pensar o quê? Ora, não pode ser assim. Então, companheiro Paulo Souza, toma cuidado aí, companheiro, porque tem gente te querendo aí, muita gente aí. Eu tô estranhando essas manifestações no Twitter. Independente das brincadeiras, o primeiro aconselhamento é o seguinte: Paulo Souza, o Marcos Braz e o Landim, ou seja, essa gestão do Flamengo vai querer te entulhar de jogadores do empresário Giuliano Bertolucci. Vai querer fazer com que você engula esses jogadores. Ano passado vieram 3. Kennedy, o belga entregão de paçoca. Toma cuidado com o belga entregão de paçoca. Dá uma olhada ali no jogo, meu amigo, contra o Palmeiras, que você vai ver o que ele é capaz. E veio o Davi Luiz também, dentre outros ali, os quais ele teve influência para poder trazer para o Flamengo. E agora vem outro. Vem um companheiro lá da Lazio que se chama
André Anderson. Eu nunca ouvi falar nesse companheiro, meus amigos. Realmente nunca ouvi falar. Está na Lazio, tem 22 anos, também não tem nenhum histórico. De repente, disseram que falaram para você aí, companheiro Paulo Souza, que ele era bom e que você deu o aval para a contratação dele, como se você lá, técnico da Polônia, o conhecesse. E eu acho, meus amigos, que essa relação da gestão do Flamengo com empresários de futebol, essa intimidade toda, ela enseja várias interpretações. Mas a minha, é óbvio que eu tenho aqui alguns pensamentos, você tem os seus também, mas a minha principal preocupação é a seguinte: vai ficar entulhando o time do Flamengo, meus amigos, de jogador do Bertolucci. Todo cara que aparece ali, ele quer botar dentro do Flamengo. O Flamengo agora virou centro de distribuição Giuliano Bertolucci. Então, companheiro Paulo Souza, você precisa tomar cuidado com isso, porque você não pode deglutir essa tentativa que tem ali a gestão do futebol do Flamengo em te apresentar jogadores do Giuliano sem que, na verdade, você investigue substantivamente a capacidade técnica desse jogador. Eu estou muito preocupado com isso. Toda hora tem um, e agora tem esse tal de André, lá da Lazio, que de fato, meus amigos, ninguém conhece. É mais salário, é mais um no elenco para ser escalado. Tá aí o belga. Você também aí, meu amigo rubro-negro, tem a sua opinião sobre o belga, tem a minha, você já sabe. Enfim, tá aí alguns companheiros que não vingaram aqui no Flamengo. O Flamengo não é centro logístico de distribuição do André, do Giuliano Bertolucci. Toma cuidado, Paulo Souza. A segunda é a seguinte: sabe por quê que o seu compatriota teve sucesso aqui? Porque, meu amigo, ele não aceitava os bitacos da diretoria. Tenta entender. É o BAP, é o Landim, é o Marcos Braz. Tem um monte de caciques ali que querem intervir no seu trabalho. É verdade. E o companheiro, compatriota seu, Jorge Jesus, ele de forma alguma admitia isso. Eu acho que esse daí foi um ponto que nos gerou o sucesso. Se você está vindo aí com a sua comissão técnica, Paulo Souza, e a sua comissão técnica de fato é muito renomada, ela é muito boa, nós já investigamos isso, entenda, não tem porquê haver qualquer interferência de ninguém, você não pode permitir, meu amigo, inclusive porque tem X9 aí dentro, Paulo Souza, tem X9 aí dentro, você não pode permitir ninguém no campo que seja alheio ao que você precisa ali naquele momento para poder treinar o time. Entenda isso, tem até X9, vazam escalações. Entenda isso, eu estou falando isso para bem. Você aí, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, você sabe que eu tenho razão. Vamos esquecer agora a história do Mister, mas você sabe que eu tenho razão. Ele não pode deixar realizar interferências esses gestores do Flamengo. Não tem que interferir, não tem que se imiscuir ali. Agora é o Paulo Souza. Contratar o Paulo Souza, ele veio com a comissão técnica, é ele não pode permitir, você aí, Paulo Souza, não pode permitir esse tipo de coisa e vão tentar. Eles tentam e eles não devem conseguir, porque você não vai permitir. A terceira, meu amigo, é o seguinte: não espere solidariedade do Braz, do Landim, muito menos, porque você vai ver que quando você tiver um resultado negativo, e todo mundo tem, tomara que poucos resultados negativos, como o seu compatriota teve, tomara que poucos, você vai ver que você vai ficar sozinho. Você vai ver, companheiro, que nenhum desses dirigentes te apoia, como não apoiaram ali o Mister também, como não apoiaram o Ceni, como não apoiaram o Domi, como não apoiaram também o Renato, ou seja, eles fritavam sós, sem o apoio de ninguém, não aparece um para dar entrevista. Agora eu vou te falar uma coisa, tomara, se você vencer muito, companheiro, eu quero aqui te dizer, você não dá nem entrevista, porque a primeira entrevista é do Landim, porque aí aparece. Você só vai ver o Landim se você ganhar. Se você perder, você não vai ver o Landim. Você só vai ver o BAP dizendo ali, vamos ganhar a porra toda, se o Flamengo ganhar. Porque até agora, companheiro Paulo Souza, eu quero te falar, o Flamengo perdeu ali para o Palmeiras, com aquela jogada vergonhosa do belga, e sabe o que aconteceu? Até agora não teve entrevista nem do Braz, nem do BAP e nem do Landim, que gostam de falar para Carvalho. Você aí, companheiro rubro-negro, que nesses últimos dias foi contrário a mim, por causa dessa contratação, você sabe que eu tenho razão também. Esses caras só aparecem na hora boa.
Então, meu amigo, não espere solidariedade de dirigente, que é uma coisa comum lá na Europa. Você vê aí que até o final o Rui Costa estava apoiando o teu compatriota. Depois chegou uma hora que não deu mais. Aqui não tem isso, meu amigo. Aqui no Flamengo os caras só aparecem na bonança. Entenda isso, eles vão sumir se você perder. Quarto conselho, companheiro, que é muito importante para você entender, você vai gerir jogadores muito mimados que gostam de mandar dentro de campo. Você aí, companheiro rubro-negro, novamente, esqueça aí as divergências das últimas 48 horas, me dê razão aí, porque é verdade, eu estou falando isso aqui porque o técnico precisa saber se os jogadores são mimados, se os jogadores têm muita vontade própria, saem do campo chutando garrafa do treinador. Cuidado aí, Paulo Souza, não deixa a tua garrafinha ali do lado de fora do campo, porque senão vão chutar a tua garrafa de água. Eles vão querer treinamentos a partir das 4 horas da tarde, os companheiros vão querer, meu amigo, desaparecer o teu intuito de treinar integralmente. Esses caras não gostam de treinar, sabe qual é a mania deles? É noitada, é muita mulher bonita e etc, Instagram, coleção de moda, Anitta pra cá, modelo pra lá, enfim, tem companheiros aí que estão afligidos emocionalmente até hoje, né, por causa de perdas amorosas. Então, meu amigo, eu quero te falar, Paulo Souza, entenda aqui, meu amigo, não pode condescender a esses mimos. Você aí foi jogador de futebol, você sabe muito bem quando o jogador está arrefecendo o ânimo. Não perca o vestiário, porque perder o vestiário é ser condescendência, esse tipo de coisa. Peça ajuda à torcida do Flamengo. Numa entrevista dessa aí, se você estiver enfrentando essa situação, você dá uma entrevista assim, fala assim, ó, fulano não quer treinar, ciclano não quer treinar, a situação tá difícil para mim, eu tô querendo, mas não tá dando e tal, que a nação rubro-negra vai te apoiar. Porque a nação rubro-negra não gosta dessa malandragem. Se tiver que entregar o Braz também, entrega. Se tiver que entregar o Landim, entrega também, porque nós sabemos muito bem. Você tem que saber aí, companheiro, que tem muito apoiador de dirigente. Muito apoiador de dirigente. Você tem que saber aí que o dirigente jamais vai ser responsabilizado pelo resultado que você vai ter. Você vai ter resultado bom e a responsabilidade é deles. Agora, se você tiver um resultado ruim, meu amigo, a responsabilidade é tua e não deles. Aqui não é Portugal, então você precisa saber disso. E aí, meu amigo, por exemplo, se você quiser botar o Gabigol no banco ali para descansar, e depois ele tiver que correr, entrar no meio do jogo, correr com as reservas ali após o final do jogo, como é praxe, ele não vai, viu? Porque o Marcos Braz vai abraçá-lo, e aí ele vai sair, porque o Gabigol gosta de mandar no time, você tem que tomar cuidado. Tem ali o companheiro Diego Alves, dá uma olhada ali nos últimos jogos do companheiro. Aliás, desde que ele entrou aqui, você vai ver quantos frangos ele toma, você vai julgar, eu tenho certeza absoluta, inadmissível, se você olhar que o companheiro ali, Neneca, não merece uma oportunidade, ou que o Flamengo não tem que comprar um outro goleiro. Toma cuidado, meu amigo, toma cuidado, porque esses caras gostam de mandar. Número 5, para não ficar muito longo, meu amigo Paulo Souza, que também aí tem a companhia nessa audiência dos meus amigos rubro-negros e anti-rubro-negros. Eu só falo verdades aqui. Só falo verdades. Eu quero te apoiar, Paulo Souza, mas é o seguinte, você precisa adaptar os seus esquemas de jogo aos jogadores que você tem. Se você chegar aqui com receita de bolo, não vai funcionar. Não que você tenha que copiar o esquema do seu compatriota, não é isso, mas você precisa, meu amigo, entender que é difícil falar isso para você porque eu acho que você já sabe, mas é sempre bom aconselhar. É importante que você saiba esses esquemas de jogo, os quais você naturalmente adapta, e o Marcos Braz falou que você é versátil, você precisa conhecer as características dos jogadores que você tem. E aí, meu amigo, você sim vai ter que pedir reforço, mas não do empresário Giuliano Bertolucci, se você não achar que eles sejam bons. Então você precisa achar que eles sejam bons para você poder acatar, senão vai procurar no mercado, porque tem lacuna aí, hein? Tem lacuna na zaga, por exemplo, eu sei que você, Paulo Souza, gosta de lidar ali com um 3-5-2, com 3-4-3, você tem que ter 3 zagueiros, você não tem 3 zagueiros, você tem um que vive machucado, você tem outro aí que está
mais velhinho, que é o Davi Luiz, e você tem ali, meu amigo, 2 zagueiros que entregam a paçoca. Cuidado ali quando você for jogar com ala, porque você tem lateral aí que entrega a paçoca também. O Felipe Luiz não pode botar na ala. Então, dá uma olhada aí nesse teu elenco para você poder fazer as adaptações necessárias à tua ideia de jogo. Tudo isso que eu te falei aí, Paulo Souza, é verdade, e o torcedor rubro-negro há de concordar comigo. Ele não estava concordando com o companheiro Paulo Souza porque realmente eu tinha uma outra opção, uma outra ideia de técnico. Para mim era melhor, eu lutei por isso, mas agora já era, acabou, eu vou te apoiar. Mas presta atenção nessas cinco situações as quais eu te apresentei aqui. Eu tenho certeza absoluta que o companheiro rubro-negro sabe que eu tenho razão, talvez até não concorde comigo por birra, mas ele sabe que eu tenho razão nesses 5 apontamentos. Então, meu amigo Paulo Souza, vou torcer por você até a morte. Não tem mais essa. Minha opção era outra, agora eu vou te apoiar, porque o nosso escudo está muito acima das minhas predileções. Não te apoiar, e aí eu falo para você, companheiro rubro-negro, não apoiar o Paulo Souza, sabe o que significa? Significa o Flamengo ferrado. Significa o Flamengo mal. Vamos apoiar o companheiro porque ele pode fazer um bom trabalho. Meus amigos, amanhã, quinta-feira, tem uma live na parte da tarde. Se vocês puderem, deixem o like no vídeo. Comentem aí os 5 conselhos que eu transmiti ao companheiro Paulo Souza. Comentem aí, quero a sua opinião. Educada. Opinião educada. Saudações rubro-negras, até amanhã à tarde.